Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos bem? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o tema epidemiologia. Nosso tema é a continuação daqueles dois outros temas que fazem parte da nossa sequência TCC sem sofrer. Vamos renovar alguns conceitos, vamos trazer outros conceitos para que você possa fazer o seu TCC sem dificuldade. Entendendo alguns conceitos, fica muito mais fácil. Epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença nas populações humanas. Isso aqui começou com Hipócrates. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates anunciou que as doenças estariam relacionadas ao ambiente, ao contexto onde as pessoas viviam. E ninguém ligava para isso naquela época. As crenças eram de que as doenças eram castigos dos deuses e a ação dos demônios. Eles tinham uma teoria que chamava-se teoria miasmática, em que os miasmas acarretavam as doenças. E miasmas são as coisas que estão no ar, o ar contaminado com as putrefações, os dejetos humanos, isso que causava doença. Essa era a crença na época. Hipócrates tentou neutralizar isso, não conseguiu. No século XIX, 1857, teve uma grande epidemia de cólera em Londres. Aí teve um epidemiologista chamado John Snow que conseguiu elucidar o processo de doença da cólera, que a doença ela se espalhava, ela se transmitia através dos dejetos, dos fluidos dos pacientes. Então, vômitos, fezes, e na época, pasmem, não tinha microscópio. Eles ainda levaram 30 anos para isolar o bacilo que transmitia a doença. Isso foi um insight que o Snow teve na época e que foi o pontapé inicial da epidemiologia como a gente conhece hoje. Então, a epidemiologia, ela se preocupa justamente como as doenças se transmitem, quais são os procedimentos que a gente pode fazer para evitar a transmissão, a contaminação, quais são os exames que a gente precisa fazer para detectar a doença, os sintomas que predominam. Todas essas coisas que a gente está vendo hoje acontecerem, hoje aqui conosco, né, no meio de uma pandemia do coronavírus que a gente está vivendo, todos esses procedimentos foram elucidados pela epidemiologia. A epidemiologia que diz quais são os procedimentos que a gente tem que lavar as mãos, se distanciar, usar máscara, que faz o controle vacinal, que estabelece os controles de vetores. A gente tem vetores, a gente tem o Aedes aegypti aqui, que é um vetor multitarefa que transmite um monte de doenças, até febre amarela já se verificou que ele pode transmitir. Então, todos esses controles, todas essas coisas todas essas evidências, quando aparece qualquer evidência de que está acontecendo, eclodindo uma nova doença, um surto de alguma doença, isso é monitorado pela epidemiologia. As campanhas educativas, a campanha do cinto de segurança, que mudou radicalmente, né, o número de acidentes graves com trauma de face. Né? Antigamente a gente tinha um número imenso de pessoas com traumatismo de face, olhos, né? Era uma frequência muito alta de pacientes que a gente pegava para cirurgia, enucleação de globo ocular, fraturas de face. Hoje você não vê tanta gravidade. Por quê? Por causa da campanha para o uso do cinto de segurança, que foi estabelecida pelos epidemiologistas. Assim como as campanhas que nós temos permanentes, a do cigarro, anti-tabaco, o INCA é pioneiro nessa campanha, né? Nós temos que dar parabéns, porque a nossa instituição é destaque na campanha anti-tabaco. As campanhas de vacinação, o nosso Programa Nacional de Vacinação, nós já chegamos a vacinar 10 milhões de crianças no dia D da vacinação. Isso é incrível. Nós temos realmente uma capacidade muito boa nessa área. As campanhas para diabetes, que distribuem fitas, glicosímetros, que fazem o acompanhamento desses pacientes nas unidades básicas de saúde, assim como da hipertensão, do pré-natal, o aleitamento materno, da desnutrição. Todas essas coisas são ações da epidemiologia.
E aí, como é que a gente chega a ter a noção do que está acontecendo epidemiologicamente? A gente utiliza medidas de frequência. Duas medidas de frequência que são muito importantes em epidemiologia: a incidência e a prevalência. Através dessas duas medidas, nós conseguimos então fazer o monitoramento para poder verificar se existe necessidade de implementar alguma medida corretiva. Muito bem, vamos saber então o que são essas medidas. Incidência, em primeiro lugar. A incidência é a frequência com que surgem novos casos de uma doença no intervalo de tempo. É como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença. É uma medida dinâmica. São os casos que aparecem, que eclodem. É a pipoca, puf. É isso que eu queria fazer a associação para você não esquecer mais o que é, qual é a diferença entre incidência. Então, incidência, eu vou monitorar a pipoca, os novos casos que aparecem. Vou fazer um filme disso. Vou querer que, a partir daí, fiquem registrados todos os casos que surgem de uma doença. Essa é a incidência. A incidência é calculada baseada no número, então, de casos novos, as pipocas, num determinado período, sobre o número de pessoas expostas ao risco neste mesmo período, vezes uma constante. A constante é apenas para que a gente consiga obter um número inteiro no nosso cálculo. Então, você vai multiplicar por uma constante, geralmente 100 mil, 100 mil. Por isso que você vê nos estudos, você vê nos boletins epidemiológicos, 20 para 100 mil, 100 por mil, 500 por 1 milhão de habitantes. Então, essas são as medidas que a gente obtém após a aplicação dessa constante. Vamos a um exemplo. Então, temos, dentre crianças, 400 crianças acompanhadas pelo PSF durante um ano, foram diagnosticados, neste período, 20 casos novos de anemia. A taxa de incidência, então, será 20 dividido por 400, que vai dar 0,05. Eu vou multiplicar por 1.000, para tirar essa decimal daqui, e vou obter a seguinte taxa de incidência: 50 casos por 1.000 no ano. Então, eu tenho 50 casos de anemia novos, incidência, em 1.000 crianças no ano. 50 por 1.000. A prevalência é diferente. A prevalência é o número de casos de uma doença em um dado momento. Casos. E aí, não estou falando de casos novos, estou falando de casos. A diferença é essa. Eu vou fazer uma foto, é como se fosse uma foto sobre a sua ocorrência, uma medida estática. Então, os casos existentes são aqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes. Então, vamos ver como funciona isso. É o número de casos existentes em determinado período sobre o número de pessoas na população no mesmo período, vezes uma constante, aquela mesma constante que a gente utilizou na incidência. Quais são os fatores, então, que alteram a prevalência? Eu tenho os casos novos das doenças e tenho casos que imigram, casos que vêm para a mesma região onde eu estou fazendo a medida de prevalência. E esses casos vão se somar aos casos existentes. E esses são o total de casos que vão me dar a prevalência. O que faz com que a minha prevalência diminua? Bom, os que se curam vão sair daqui, não vão sair na minha foto, certo? Os que se curam não estão doentes, mais doentes, né? E os óbitos? Os que falecerem também não sairão na minha foto, não fazem parte da prevalência, assim como também os casos que imigrarem. Então, a incidência é uma parte da prevalência e se soma também aos casos existentes no período. Então, é uma foto. Vamos ao exemplo. Dentre as 400 crianças acompanhadas no PSF, 40 testaram positivo para ascaris lumbricoides.
qual a prevalência de verminose por ascaris. Vamos lá? Então, eu vou dividir 40 crianças com ascaris sobre o número total de crianças. 40 por 400 vai dar 0,1. Vou multiplicar por 100 e vou ter 10 casos de verminose a cada 100 crianças. 10%. Então, nessa região, eu tenho 10% de casos de verminose em cada 100. Para que eu faço isso? Qual a utilidade? Eu verifico que tenho 10% de casos existentes de verminose numa região. Se, de repente, eu observo que a prevalência aumentou para 40%, eu vou implementar várias ações que consigam descobrir o porquê da infestação terá aumentado e vou implementar também medidas terapêuticas e campanhas de higiene, verificar as condições de saneamento. É para isso que a gente mede. Ninguém vai sair medindo sem necessidade. Então, a prevalência nos dá esse dado, e esse dado nos confere bases para a gente poder implementar as medidas para modificar isso. Em determinada área, moravam e eram acompanhadas um total de 4.622 pessoas adultas. Em 2019, foram identificados nessa população 1.248 hipertensos. Devemos calcular aqui a prevalência ou a incidência? Nesse exemplo, não falamos em casos novos de hipertensão, o que caracterizaria a incidência, mas sim de quantas pessoas eram hipertensas naquele determinado período. Ou seja, é uma medida estática, que nós vamos calcular, então, a prevalência. Vamos, então, dividir os 1.248 hipertensos pelo número total da população estudada, vezes a constante, e observamos, então, 27% das pessoas hipertensas naquela população. E o que nós precisamos saber sobre epidemiologia são coisas que nos atrapalham nas medidas que a gente tem. E o que a gente chama de viés ou erro sistemático. Viés é tudo que atrapalha a nossa aferição, que pode confundir, que pode alterar a nossa metodologia de estudo. O viés é qualquer desvio, vício ou tendenciosidade na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão de dados, que pode levar a conclusões que são sistematicamente diferentes das verdadeiras. Quais são os tipos de viés mais comuns? Tem vários tipos, nós temos vários. Vou falar de alguns, os mais comuns. Então, o primeiro viés é o viés de seleção. Do viés de seleção, a seleção já vem errada, ela já vem contaminada. A amostra não é representativa da população. Ou ocorre um erro na alocação dos sujeitos nos diferentes grupos de um estudo. O controle, o placebo, a intervenção, os grupos não são pareados, e isso impede uma comparação adequada. Outro problema do viés de seleção são as perdas de segmento. Então, são indivíduos que são excluídos do estudo porque desistiram, porque morreram. Se a sua amostra, você começa com uma amostra com 100 pacientes e no final você exclui um monte e acaba com 25, você contaminou a sua amostra. Você nem consegue parear direito o seu grupo de tratamento e controle. Também temos o viés de aferição ou de informação. Os vieses de aferição são vários tipos. O primeiro deles é o viés de mensuração. Os métodos de aferição são diferentes entre os grupos dos pacientes. Então, você tem ou pessoas diferentes atuando de modo diferente na aferição. Quando você tem um trabalho com muitas mãos, em que muita gente participa, o que acontece? Se as pessoas tiverem metodologias diferentes de aplicar os questionários ou as próprias medidas de mensuração, você vai obter resultados diferentes. E tem que haver um treinamento entre os avaliadores para que isso não aconteça, né? Para que não haja erro.
nas medições, não haja variação entre os observadores, se elimine a subjetividade de cada um deles, e tem que ter confiabilidade nos instrumentos que se estão usando, se vão usar aparelhos, exames laboratoriais, tem que estar tudo calibrado para evitar os vieses de mensuração. Outro tipo de viés de aferição ou de informação é o viés de memória. O viés de memória é muito importante nos estudos de caso-controle. São estudos retrospectivos, onde os casos podem lembrar melhor da sua história de exposição, porque a pessoa que está doente, além dela ter mais informação, ela vai mais no médico, ela tem muito mais memória sobre o que aconteceu com ela do que uma pessoa que não esteve doente. Os controles, são as pessoas que não estiveram doentes, eles tendem a esquecer mais facilmente do que aconteceu. Eles não foram no médico, eles não tomaram remédio, eles não tiveram sintoma nenhum. Então, esse viés de memória fica muito patente, é muito importante a gente saber que ele pode, dependendo do paciente, da carga de doença, da gravidade da doença, ele pode sim estar mais ou menos presente. Outro viés de aferição é o viés de registro. Então, é a consequência. Se você tem doenças mais graves, você vai procurar ajuda médica mais vezes, você vai ter mais registros disso nos prontuários. Então, quando vocês estiverem fazendo uma análise de prontuário, tem que prestar atenção nesse tipo de viés. E quanto mais grave é o seu paciente, mais visitas ele vai ter, mais registros no prontuário ele vai ter. Esses vieses estão muito presentes nesses tipos de trabalho retrospectivos, em que você tem que acessar a ficha médica, o prontuário médico. O viés de confusão é outro tipo de viés. Esse viés é uma distorção da associação exposição-doença por algum outro fator que cria esse confundimento. Então, você vai ter um falso positivo ou um falso negativo. Vamos ver um exemplo. Aqui, um viés de confusão. Houve um trabalho em que se verificou que a exposição ao café, tomar café, beber, desencadeava doença coronariana. Olha que coisa. Aí foi um boom, porque todo mundo ficou preocupado, porque o brasileiro bebe muito café e tal. E verificamos depois que não era bem isso, que havia um fator de confusão, um viés de confusão muito grande nesse trabalho, que inviabilizava essa conclusão completamente. O fumo. Então, muitos desses bebedores de café, na verdade, eram fumantes. E esse fator de confusão não foi analisado. Então, esse trabalho foi completamente inviabilizado por conta disso. Esse é um viés de confusão. Aqui nós temos a pirâmide das evidências, a pirâmide de Oxford. Nós temos aqui o nível de evidência dos trabalhos que a gente tem das nossas pesquisas. Lá na base da pirâmide estão os relatos de caso, depois os casos de controles, depois os coortes, depois os estudos controlados não randomizados e depois os controlados randomizados. No ápice da pirâmide, as revisões sistemáticas e as meta-análises. Os estudos que nós temos, quando você ouve falar em epidemiologia, você vai ouvir falar sobre desenho dos estudos. O que é desenho dos estudos? É o modo como os estudos são desenvolvidos, a metodologia, como você desenrola o estudo. E aí você pode classificar os estudos em vários tipos. A primeira classificação divide os estudos em observacionais, que são aqueles que você coleta informação sobre os atributos ou mede o que você tem interesse em medir, mas você não influencia em nada, você só observa, você não faz nenhuma intervenção, você acompanha, coleta informação e observa. Um exemplo é determinar o estado nutricional de uma população. Eu vou só observar quem come, como come e qual é o comportamento, se tem qualquer tipo de problema relacionado com a dieta. Então, é um estudo meramente observacional. Além dos observacionais, você pode ter os experimentais. Aqui sim, eu já deliberadamente influencio os indivíduos e pesquiso o efeito de uma intervenção.
Esse tipo de estudo é perfeito para avaliar causa e efeito. E um exemplo muito bom é o que a gente comumente faz quando a gente vai testar uma nova droga. Então, o estudo experimental, eu faço um teste, faço uma intervenção. Nos estudos descritivos, simplesmente eu descrevo a frequência e a distribuição de um agravo ou doença. Um exemplo muito comum são os relatos de casos, série de casos, ou os estudos ecológicos. Nos estudos analíticos, aí eu investigo a associação entre fatores de risco e a doença. Então, um exemplo disso são os estudos de coortes, os casos controles e os ensaios clínicos. Além disso, em relação ao tempo, os estudos podem ser divididos em longitudinais, que levam mudanças ao longo do tempo em relação a uma intervenção ou característica. Existe um acompanhamento daquele paciente durante um tempo. Por exemplo, um ensaio clínico ou os estudos transversais, em que você observa os indivíduos uma única vez, com a intenção de estudar a situação naquele instante. Aqui, um exemplo muito comum que a gente tem são os censos. Os censos, você faz uma medida, de 16 a 20 do dia tal do mês, você entrevista tantas pessoas e obtém a seguinte pesquisa, o seguinte resultado, um estudo transversal, naquele momento, só isso, e acabou. Os estudos prospectivos, eles partem de um momento para o futuro. Eles analisam o efeito de algum fator. Os dados são gerados a partir do início do estudo. A partir de agora, eu vou medir, vou analisar o efeito de algum fator. Então, eu começo hoje e ando para frente. Um exemplo, determinar a incidência de uma doença. Eu só vou começar a medir os casos novos a partir de hoje. Então, a partir de hoje, eu vou fazer um estudo prospectivo. O retrospectivo é o contrário, eu vou olhar no retrovisor. Eles são utilizados quando nós conhecemos o efeito e queremos identificar a causa. Então, nós temos aqui o efeito e eu vou olhando no retrovisor descobrir o que poderia ser a causa daquele efeito que eu tenho observado, certo? Os dados, então, se referem sempre a eventos passados. Exemplo, fatores que levaram à obesidade mórbida. Então, eu pego um paciente, um grupo de pacientes obesos mórbidos, e vou observar o que aconteceu com esses pacientes durante os anos anteriores para eles desenvolverem aquela doença. E em relação aos tipos de estudos dentro daquela nossa pirâmide, vamos começar de baixo para cima. Os relatos de caso, que vocês adoram, eles são observações em um ou poucos indivíduos. É uma amostra muito reduzida, é um caso. Às vezes, quando é uma série de casos, são mais de 10 casos, mas é muito pouco, muito pequena essa amostra para você ter fidedignidade em qualquer tipo de resultado. Você, no relato de caso, não tem grupo de comparação. Você não tem grupo controle, você não compara com nada. Por isso, eles têm um baixo nível de evidência científica. Então, não recomendo vocês fazerem relato de caso, a não ser em casos de doenças raras. Fora isso, não tem interesse. Não há evidência científica de grande qualidade num relato de caso. Aqui você pega um caso e você vai então discutir a idade, a comorbidade, a história familiar, a evolução, o tratamento que foi feito e qual foi o desfecho. Um caso, com todas essas limitações. Na base da pirâmide, na sequência, temos também os estudos de caso-controle. Os estudos de caso-controle, eles partem de um caso. Caso é um indivíduo doente. No caso-controle, você verifica se indivíduos que foram selecionados porque têm uma característica ou doença diferem de um grupo de indivíduos comparáveis
mas que não possuem a característica ou doença, que nós vamos chamar de controles. Casos são os doentes, controles não doentes. Então, você vai conseguir ver a associação entre a exposição e o desfecho. É muito útil para doenças raras, em que você tem poucos casos. Então, você parte do efeito para a causa. São estudos em que você pega a população, verifica quem são os casos, que é o seu grupo de doentes que você vai estudar, monta um grupo de controles em que não há doença e observa, dentre os casos e os controles, quais estiveram expostos aos fatores de risco nos dois grupos. E assim, a gente vai conseguir analisar quais os fatores de risco que estariam envolvidos, possivelmente envolvidos na doença. São estudos em que você estima a chance de adoecer. Chance. Vocês viram já muitas vezes nos trabalhos um termo chamado odds ratio, OR. Vocês veem isso muito comumente nos trabalhos. Odds é justamente o que significa chance. Nesses casos, controles, você vai ver chance de adoecer. Por que você vai ver odds ratio nesses casos? OR, odds ratio, responde à seguinte dúvida: a chance de desenvolver a doença no grupo de expostos é maior ou menor do que no grupo de não expostos? A diferença entre risco relativo, o RR, e o odds ratio é o fato de que, na OR, não se trata de risco ou probabilidade de adoecer. Os casos já são doentes. Não existe risco de adoecer. No português, a gente utiliza risco e chance quase como sinônimos. Não são a mesma coisa. Risco implica em alguma coisa que não aconteceu ainda. Então, o risco de adoecer é para aquelas pessoas que não adoeceram. Nesses casos, as pessoas já são doentes. Os casos são doentes. Então, você não pode falar em risco. Por isso, você vai calcular a razão de chances. Essa medida de associação é a que é mais utilizada nos estudos de caso controle. Por isso. Então, vamos ver como é que a gente faz. A gente pega aqui os casos, todos doentes, aqui esses que estão laranja aqui, e vai comparar com o grupo controle. E aí a gente vai avaliar a chance dos expostos e a chance dos não expostos. Razão de chances de um e de outro grupo de evoluir com a doença a partir da exposição. Que você fazendo a razão de chances, você compara a chance de adoecer, porque os casos já são indivíduos doentes a partir do princípio. Vantagens desse tipo de estudo: simples execução e barato. Não submete os indivíduos a riscos. São muito úteis para doenças raras e surtos desconhecidos. E úteis para eventos com longos períodos de latência. Vocês lembram quando teve a epidemia do Zika vírus, há uns 3 ou 4 anos atrás? Os epidemiologistas detectaram que tinha havido um aumento na incidência de microcefalia, um surto. Alguma coisa estava acontecendo que tinha muita criança nascendo com microcefalia, o que não é normal. E aí eles foram observar o porquê disso. Então, eles pegaram essas crianças que constituíram os casos e foram observar como foi a gestação dessas crianças. Conseguiram recém-nascidos com microcefalia, eles foram avaliar as mães, como foi a gestação, e na época se observou que havia uma relação com a exposição ao Zika vírus. Lembra disso? Então, foi o típico caso controle. Você pegou os casos de uma doença nova, que a gente não sabia o que estava acontecendo, de repente aconteceu essa explosão de casos, pegamos os casos e fomos atrás, olhar para o passado, um estudo retrospectivo,
para ver o que tinha acontecido e verificar se tinha relação ou não com o fator de exposição ao Zika vírus. E sim, havia, nós verificamos que tinha sim uma exposição, que depois foi testada num estudo prospectivo, em que se acompanhou mães desde o início da doença, que tinham sido expostas, depois comparou com o grupo de exposto e não exposto, fizemos uns estudos prospectivos, saiu um ano mais ou menos. Um ano e meio depois saiu o estudo, porque são estudos, né, que demoram, nesse caso, e verificou-se sim que tinha uma associação. Então, são muito úteis nesses casos. Desvantagens. Dificuldade em formar o grupo controle. Claro, viés de seleção. Estuda uma única doença de cada vez. A fonte de pesquisa são prontuários, relatos, os exames, então entra aqui o viés de memória. Então, todos esses pacientes do Zika vírus eram avaliados através de fichas de pré-natal, né, exames que eles fizeram durante todo o acompanhamento da mãe. Então, sempre tem o viés de memória aqui, além do viés de seleção. Não é conveniente quando o diagnóstico não é preciso. Então, você tem que ter um diagnóstico preciso da doença, senão você fica meio perdido. Na época da microcefalia, do Zika vírus, não se sabia se era o Zika vírus, era uma interrogação, foi uma investigação preliminar, o caso controle foi feito inicialmente, e depois é que foi feito o estudo prospectivo, né, para poder avaliar realmente se tinha esse fator do Zika vírus, era um fator realmente relevante para o desenvolvimento da microcefalia. Então, nesses casos, havia uma confusão, porque na época se pensou também que podia ser a água, o solo que estava contaminado, foi lá no Nordeste o primeiro surto, e pensou-se que pudesse ser a contaminação do solo, avaliaram um monte de fatores de risco na época que depois não se confirmaram, que depois se confirmou realmente com o estudo prospectivo que fizeram depois, com muito menos vieses, foi que sim, havia uma associação de microcefalia com o Zika vírus. Muito bem. Já em relação aos estudos de coorte, são diferentes. Em primeiro lugar, eles envolvem muito mais pacientes, são amostras maiores. Coorte significa 600 soldados do Império Romano. Isso quer dizer, coorte é isso. Então, quando você faz um estudo de coorte, a gente já subentende que é uma galera. Você está pegando uma população maior para estudar. Você vai pegar, vai selecionar essa população, vai seguir esse grupo que te interessa. E vai verificar a associação entre exposição e desfecho nesses indivíduos. Não se aplica a eventos raros, porque você vai acompanhar daqui para frente, e se for uma doença rara, você não vai ter um número de casos suficiente para poder bater o martelo e dizer que você tem a exposição relacionada ao desfecho. Nesses casos, você não usa a coorte. A gente já viu que para eventos raros, o caso controle é mais utilizado. Aqui são muito úteis para doenças potencialmente fatais. Eles são estudos prospectivos. Você vai partir daqui, da causa, ao longo do tempo, e analisar o efeito nessas populações que você vai acompanhar. Você vai seguir por um longo tempo. Na verdade, você vai fazer um filminho. Você vai começar daqui para lá e vai filmar tudo que acontecer com essas pessoas. Então, você vai pegar a população saudável, é diferente do caso controle, aqui os indivíduos são saudáveis. Você vai dividir em dois grupos, o grupo que vai ser exposto a algum fator e o outro não exposto. E vai observar ao longo do tempo quem vai ficar doente no grupo dos expostos e no grupo dos não expostos. Isso é um estudo de coorte. Isso aqui é o desenho de estudo de uma coorte. Então, você vai partir da população saudável e vai avaliar o risco de adoecimento
nessa população a partir da exposição ou não a algum fator que você vai estudar. Uma coorte que ficou muito famosa foi a coorte de Framingham. A coorte de Framingham, ela começou depois da Segunda Guerra, 1946, 47, e ela estudou 3 gerações. 3 gerações. E dessas 3 gerações, eles acompanharam quase 20 mil pacientes durante 3 gerações, durou 50 anos. Foram avaliados vários fatores de exposição. Na época, eles estavam interessados em saber se alguns fatores, tipo hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, estavam ou não relacionados com a doença coronariana. E havia indícios disso, mas ninguém tinha certeza de nada. Então, durante esses 50 anos, eles acompanharam esses pacientes e verificaram que sim, as pessoas que eram diabéticas, obesas, dislipidêmicas, que eram hipertensas, sim, elas tinham maior chance de desenvolver doença cardiovascular. Aqui, então, você consegue fazer uma estimativa do risco de adoecer. Aqui, então, vamos falar sobre risco relativo. Aqui, sim, entra o RR que a gente vê nos trabalhos. E o risco relativo, ele responde à seguinte pergunta: quantas vezes é maior o risco de desenvolver a doença entre os indivíduos expostos em relação aos não expostos? O risco relativo, então, é o risco ou probabilidade de adoecer. Na verdade, é a relação entre dois riscos. Em razão de chances, você tinha a razão entre duas chances. Aqui você tem a razão entre dois riscos. Aqui você vai, então, avaliar o risco de adoecer. Os indivíduos são inicialmente saudáveis. É muito diferente dos casos controles, certo? Então, vamos lá. Pegamos aqui uma amostra de pessoas saudáveis, todas bonitinhas em azul. E vamos observar ao longo desse tempo, dentre os expostos, quem adoeceu, e dentre os não expostos, quem adoeceu. E vamos fazer uma relação entre o risco de adoecimento que você observou nesse grupo, dividido por esse. Então, você vai obter uma fração como essa. Vai ficar o risco dos expostos sobre os não expostos. Muito bem. O que isso é importante? Se o risco relativo for maior do que 1, então sim, a exposição é um fator de risco. Então, no caso dos hipertensos, se verificou que sim, esse fator de risco estava sim relacionado a um aumento da doença coronariana. Se o risco relativo for menor que 1, então a exposição é um fator de proteção. Então, um exemplo disso é o filtro solar. Se você está analisando pacientes e acompanhando para ver o desenvolvimento de câncer de pele, você vai verificar que o uso de filtro solar, ele vai reduzir o risco. Então, o RE vai ser menor do que 1. E se o risco relativo for 1, não existe nenhuma evidência de associação entre exposição e doença. Então, o risco aqui da doença não depende em nada da exposição. Você não pode concluir absolutamente nada. É isso que significa esse ER que vocês vão ver em muitos trabalhos. As vantagens do estudo de coorte é que dá para você estabelecer uma relação temporal entre exposição e doença. Tem muito menor risco de conclusões falsas aqui. Você consegue estimar diretamente as medidas de risco. Você consegue ver direitinho isso. Você faz um recorte perfeito aqui do risco, até do tempo de aparecimento da doença, quanto leva para a pessoa adoecer. Você pode examinar vários agravos. A coorte de Framingham, ela observou seis tipos de agravos. É uma simplicidade muito grande de desenho e tem uma facilidade muito grande de análise também. Desvantagens. É caro e demorado. Você vai acompanhar um monte de gente durante muito tempo. Então, é um estudo que não é muito eficiente para doenças raras,
vulnerável a perdas de segmento. Então, o que a gente chama de perdas de segmento também, censuras, são os dropouts, que são as pessoas que saem do trabalho. Se você está analisando, imagina na coorte de Framingham, 50 anos, quantos pacientes eles perderam o acompanhamento porque morreram, porque se mudaram, foram embora, foram para outra cidade. Então, isso é uma coisa que acontece quando você tem uma coorte, né? Você pode perder esse acompanhamento. E é também sujeito a viés. Viés de confusão é muito comum nesses casos, porque você está analisando um fator, mas você pode ter o confundimento com outros fatores, né, que você não sabia que estavam presentes. E existem os estudos experimentais. Aí nós já estamos elevando o nível aqui, chegamos no nível A. Agora sim, nós começamos a ver os estudos em que você vai ter mais consistência e vão ser mais elucidativos para você chegar a conclusões com menos vieses. Vamos lá. Aqui você controla melhor as variáveis que você está estudando. E os estudos experimentais, eles podem ser de dois tipos: laboratoriais, por exemplo, os estudos in vitro, ou os ensaios clínicos, em que você faz o estudo nos humanos. Você vai testar o efeito, por exemplo, de um medicamento. O que é ensaio clínico cego, que a gente vê toda hora nos trabalhos? O estudo cego, simplesmente cego, os participantes ignoram a qual grupo eles pertencem. No duplo cego, os participantes e os examinadores desconhecem quem pertence a qual grupo. No estudo triplo cego, ninguém sabe, nem os participantes, nem os examinadores e nem quem vai analisar os dados conhece quem está em qual grupo. Só quem conhece aqui é geralmente um controlador que faz o programa de computador, e eles só vão abrir os dados quando já tiver tudo analisado. Aí eles abrem quem é participante de um grupo, quem tomou A, quem tomou B, quem fez o tratamento, quem foi o placebo. É o que a gente mais vê hoje em dia, nessas coisas das vacinas também. A gente está vendo eles fazendo tudo triplo cego. Os trabalhos mais confiáveis, você faz triplo cego. É o que a gente está vendo mais comumente. E o que é randomização? Randomização significa embaralhamento. Quando você vai fazer uma seleção embaralhada dos seus grupos, como é que você vai fazer para alocar os pacientes do grupo tratamento e do grupo controle? Então, você tem muitos recursos para fazer a randomização. Você pode usar uma tabela de números aleatórios, em vez de usar o nome dos pacientes, você dá para eles um número. Cada paciente é um número, e aí você aloca os pacientes, cada um no grupo. Você pode fazer tipo um sorteio. E hoje uma coisa que é bem utilizada também são os programas de computadores. Eles já fazem essa alocação, os próprios programas dos computadores já fazem isso. Então, você aloca aleatoriamente os indivíduos. Você vai reduzir os vieses do seu estudo. É assim que a gente faz. A gente faz estudo controlado, triplo cego e randomizado. Isso é padrão ouro na pesquisa. Um exemplo de um ensaio clínico controlado: avaliar os níveis de colesterol em mulheres diabéticas pós-menopausa após o uso da atorvastatina. 320 candidatas serão alocadas em dois grupos iguais e receberão atorvastatina ou simvastatina por 90 dias. Eu peguei a população, selecionei, randomizei, coloquei em dois grupos aleatoriamente, embaralhei, sem saber quem vai para cá e quem vai para lá. Fiz a minha intervenção, então submeti o grupo A ao tratamento, exposição a algum fator, e o grupo B eu chamei de controles, e eles receberam ou placebo ou o tratamento alternativo. E verifico depois qual foi o desfecho. Dentre os expostos, quem evoluiu com desfecho positivo ou não, e nos controles, comparativamente também. Esses são estudos muito bons para você fazer a associação entre causa e efeito.
ao longo do tempo. São os melhores estudos para você fazer isso. As vantagens: você consegue controlar erros sistemáticos. Você evita aqueles vieses. Insuperável para investigar uma relação de causa e efeito. E as desvantagens, eles têm problemas sociais, legais e éticos. São complexos, caros e demorados. Pouco eficazes para estudar doenças raras. Temos aqui o problema do placebo. O placebo é eticamente aceito? No caso das mulheres que tomaram atorvastatina e simvastatina, por que eu fiz o grupo controle com simvastatina e não com placebo? É ético eu deixar de tratar alguém se eu sei que tem um tratamento já formal para aquela doença? Eu tenho a simvastatina que faz o controle de colesterol. Estou testando uma droga nova. Mas eu tenho uma droga que pode reduzir o colesterol. Não é ético fazer placebo nesses casos. Isso atrapalha um pouco o nosso tratamento. Mas não é ético deixar o paciente sem tratar. A mesma coisa nos pacientes que têm dor. Eu vou testar um analgésico novo. Então, eu vou fazer o grupo tratamento com o meu analgésico novo. E vou deixar o grupo controle com dor? Vou fazer placebo? Não, não posso fazer. Então, tem esses limites, a gente tem que se ater a isso. Outro tipo de estudo que nós temos é o estudo de revisão. Então, nada mais é do que o levantamento bibliográfico de trabalhos científicos. As revisões, elas podem ser revisão narrativa ou revisão sistemática. A revisão narrativa é o tipo de revisão em que o autor ele não obedece critério nenhum sistemático para buscar e analisar evidências. Aqui, a busca pelos estudos não é ampla. A seleção dos artigos e a interpretação das informações, elas podem ficar sujeitas à subjetividade dos autores. Os autores vão pegar os artigos que eles quiserem, que eles se interessarem. Uma revisão narrativa, ela não dá uma visão geral de tudo que a gente tem. Ela é muito limitada. A gente vê isso, às vezes, em algumas monografias mal feitas. A revisão sistemática, não. A revisão sistemática, ela, como diz o nome, ela obedece a etapas, ela tem um sistema, uma sistematização. A primeira coisa, você faz uma revisão da literatura, depois utiliza critérios de seleção e exclusão, para você ver dentro daqueles aí, fala direitinho quais os artigos que você selecionou, como você selecionou, onde, o tempo, e seleciona os melhores estudos. E aí sim, você vai fazer uma rigorosa análise, vai classificar e categorizar os estudos que você encontrou. E aí sim, você consegue obter um trabalho com muito menos vieses. E as revisões sistemáticas podem se utilizar de métodos estatísticos, que vêm a ser as meta-análises. A meta-análise é um procedimento estatístico que combina os resultados de vários estudos randomizados e controlados. Os estudos precisam responder à mesma pergunta e ter os desenhos de estudo e desfechos semelhantes, para a nossa meta-análise ficar homogênea. Aí sim, nós temos aqui o número 1 da nossa pirâmide de evidência. Esse é o fator de evidência top. A meta-análise permite a avaliação crítica das evidências e a discussão sobre a heterogeneidade que pode existir entre os resultados. Aumenta o poder estatístico do estudo, a precisão, e é sujeita a viés de publicação. O que é viés de publicação? Viés de publicação é quando você tem um trabalho que você fez, que tem um resultado negativo, que não correspondeu àquilo que você esperava, e aí você decide não publicar. Ou você tem mais dificuldade de publicar esse trabalho, porque as revistas elas têm mais interesse nos resultados positivos. Muitos resultados que não tiveram impacto, que não foram expressivos, não são publicados. Muito bem. Na meta-análise, quando vocês estiverem lendo uma meta-análise, vocês vão ver isso aqui, um gráfico parecido com esse, chamado forest plot.
Esse tipo de gráfico, aqui você tem o risco relativo 1, aqui o RR, você tem aqui o RR, o 1, então aqui é o 0 a 0, e aqui você tem a concentração dos grupos, esses quadrados pretos, significam pacientes que foram estudados. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudos analisados aqui nessa meta-análise. Aqui, depois que os autores fizeram a avaliação, a análise criteriosa de todos esses estudos, cada um tinha inicialmente o seu risco relativo, fazem um processo estatístico sobre todos esses estudos, envolvendo todos esses pacientes, e tiram uma conclusão única sobre esses estudos. É como se fosse um estudo todo novo, com uma compilação de todos esses estudos que estão aqui, com um risco relativo e um intervalo de confiança dessa estatística nova. Então, isso aqui é a depuração, é a fina flor desse resultado aqui. E dá muita informação esse gráfico. Dá muito mais confiabilidade do que você pegar, por exemplo, um estudo como esse, que tem pouquinha gente, e que você não sabe se o risco relativo dele está aqui ou está aqui. E aqui não, aqui você sabe exatamente onde está, a conclusão que você chegou, está aqui. Essas foram, então, as noções sobre epidemiologia mais importantes que eu queria passar para vocês hoje. Falem comigo, anotem o meu e-mail. Eu estou à disposição para ajudar vocês no TCC de vocês, TCC sem sofrer. A próxima aula vai ser sobre bioestatística, noções de bioestatística. Até lá, então. Boa noite.